O grande poder de Insama finalmente foi revelado para nós no mangá de One Piece. Um poder capaz de destruir uma ilha inteira e apagar da existência da história qualquer resquício sobre um povo. Por outro lado, um dos personagens que aguardamos mais de 600 capítulos para sua revelação finalmente deu as caras para movimentar ainda mais a história! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1061 de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui comentar sobre esse novo personagem, né? Ou melhor dizendo, né? Sobre essa nova personagem que tá dando o que falar. Tem bastante detalhes, é um capítulo bem mais curto do que os últimos três, mas a gente tem bastante coisas para comentar e conversar aqui sobre o capítulo 1061. Então já deixem o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a chegar à nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Vamos lá, né? Começamos o capítulo com a continuação da história de capa, né? Semana passada nós não tivemos ali a história de capa por causa de One Piece estar na página da Weekly Shonen Jump e também com a página colorida. Então normalmente não tem história de capa quando tem página colorida na trama de One Piece. Então nós voltamos aqui para a história de capa e nós vemos que a Germa está conseguindo fugir e levando o Caesar Claw junto com eles. Pelo jeito, Oven e Katakuri foram nocauteados um pelo outro ali durante a batalha. Eles meio que se perderam no meio da fumaça. E aí a fumaça tóxica acabou realmente abalando eles juntamente ali com as ações do Caesar Claw. Mas nós não podemos esquecer ainda da figura que está em Chocolate Town e que deve aparecer nas próximas histórias de capa. Nos próximos capítulos eles devem pousar ali em Chocolate Town para poder realmente ganhar algum tipo de impulso ou coisa do tipo e assim partirem ali com tudo para o reino de Agerma. Só que nesse momento eles devem dar de cara com essas pessoas. Lembrando que a trajetória de Chocolate Town ali para o próprio reino, né, de Roll Cake demora cerca de um dia. Então pode ser que sim, existam pessoas ali em Chocolate Town que não sejam a Germa aparecendo, que não sejam realmente a Germa aparecendo ali em Chocolate Town. Bom, o capítulo começa com o Luffy pegando um Chopper, enquanto Bonnie grita algo sobre o que diabos era aquilo, né? O que diabos que estava acontecendo, dizendo que alguma coisa havia saltado do mar. Bonnie está acordada e diz ali para o Luffy que o monstro está abaixo deles, mas o Luffy não consegue ver nada. Enquanto os Chapéus de Palha estão aliviados de que a garota está bem, até que eles escutam para que possam olhar para baixo, né? Eles devem olhar ali para baixo porque a situação vai ficar complicada. Então, na complementação da página, vemos que se trata realmente de uma página dupla. O Oda faz um tubarão do zaralho. Caraca, esse tubarão do Oda ficou realmente insano, né? Faz ele aparecer ali debaixo do Sunny e, cara, que página sensacional, né? Você vê toda ali a potência do tubarão, né? A forma que ele tá realmente imponente, né? Ali de uma situação bem peculiar. E o tubarão dá tipo ali uns 5 Sunnys de comprimento, mais uns 5 Sunnys de largura para ver o tamanho desse bicho, né? E aí a gente consegue observar que alguém grita dizendo que eles precisam correr, porque senão eles serão pegos com tudo e o barco será destroçado, né? E o legal é que quando o tubarão dá o bote, a gente acha que vai ser um tubarão assim, completamente sério, né? A gente sabe que existem os monstros relacionados ao mundo de One Piece, mas é um tubarão cômico, acaba sendo ali um tubarão de desenho animado, né? Basicamente ali um cartoon, mas ele acaba errando o bote e podemos ver que esse tubarão não tem nada de normal, já que tem as siglas UNK ali em seu corpo. Basicamente ali em suas costelas
parece abreviar o termo de Vegapunk, né? A gente já começa a ter algumas conexões sobre o cientista que estava realmente ali pesquisando, ou seja lá o que, com esse tubarão. Zoro fica espantado com o tamanho aí desse bicho e confirma para nós que é um tubarão de ferro. Não se trata realmente de um tubarão normal. Alguém grita dizendo para eles se segurarem que eles vão realmente pousar no mar com toda a força. Jinbe então percebe que Luffy, Chopper e Bonnie caíram na água e que precisam correr na direção deles, porque senão eles vão se afogar. E deixa a direção do Sunny nas mãos de Frank, né? O Jinbe percebeu rápido porque os três são usuários de Akuma no Mi, e como a gente já está cansado de saber, usuários de Akuma no Mi com contato com a água salgada ou qualquer tipo de água afundam que nem uma âncora. Frank então assume o comando do navio e aciona uma turbina nele, que sai de dentro do Sunny tentando despistar o tubarão. Mas como algo que parece ser criado pelo Vegapunk, né? Como é algo criado ali, ou que parece ser criado pelo Vegapunk, nunca é algo normal, o tubarão aparece com uma mira e dispara 2 mísseis na direção ali do navio. O disparo não acerta o Sunny, mas é o suficiente para chacoalhar todo mundo ali para todos os lados, virando o barco e mandando todo mundo pelos ares. Sanji deixa todo mundo para trás e vai atrás para apenas socorrer a Robin e a Nami, né? O Sanji não tá nada errado nisso. O mais interessante é que nessa página o Oda foca novamente no rosto do Sunny e ele faz isso 2 vezes nessa página, né? No capítulo passado ele já fez isso com o sonho do Luffy e agora ele faz isso novamente, né? Ele coloca realmente o rosto do Sunny para enfatizar ali o sonho do Luffy. E agora mais uma vez o Oda coloca ali o rosto do Sunny como se fosse para enfatizar alguma espécie de reação ali do navio. Será que o Oda tá pensando realmente em passar a mesma ideia da consciência para o navio, da mesma forma como ele fez com Mary? Será que ele está fazendo isso de uma forma devagar para poder repetir as mesmas cartas que ele utilizou ali com Mary, mas de um jeito, claro, diferente, né? Usando realmente cartas já apresentadas na obra, mas de um contexto totalmente diferente? Vamos ver aí o que o Oda vai fazer aí nos próximos capítulos relacionados ao Sunny. Jinbe olha adiante debaixo da água e encontra ali os três, né? Tanto a Bonnie, o Luffy e o Chopper, e alerta a eles que ele finalmente havia encontrado. O Tritão se pergunta o que está acontecendo na superfície e quando ele olha adiante, ele percebe que a maré está impossível de ser navegada com o navio. Só que assim que ele dá conta do que está acontecendo, Jinbe percebe que tem um tubarão na sua cara pronto para disparar algo contra eles. Jinbe percebe que ele precisa voltar para dentro do oceano o mais rápido possível e pede para todos respirarem e segurarem a respiração, o máximo que conseguirem, enquanto a explosão realmente rola pelo lado de fora ali do tubarão Automaton, né, que ia pegar eles com tudo a queima-roupa, mas o Jinbe acaba pensando de uma forma rápida e volta para dentro ali do oceano. O tubarão então volta a sua atenção para os Mugiwaras que caíram do Sunny enquanto alguém alerta que a correnteza está muito forte e assim eles não estão conseguindo retornar para a superfície, né? Eles estão tentando nadar ali para retornar à superfície, mas a correnteza está extremamente forte. O tubarão ri de como eles estão sendo feitos de fantoches na mão dele e como ele está achando tudo aquilo divertido. Ele está achando aquilo tudo divertido e ele está com os Mugiwaras na palma de suas mãos. Mas assim que o tubarão ia dar um bote nos Mugiwaras, surge um robô por detrás dele, que parece ser mais uma criação do Vegapunk, com a escrita de Vega Force nele. O robô dá um soco e tanto no tubarão em uma página incrível que destrói o Automaton por completo. Vemos os Mugiwaras afundando, todos perdendo o ar, ali perdendo a consciência e caminhando para o fundo do mar, afundando ali em direção ao fundo do mar. E é incrível, né? Eu gostei muito dessa cena, porque mesmo a gente tendo um poder avassalador de vários personagens, como Zoro, Usopp, Sanji, principalmente o Luffy, a gente acabou de ver de uma das maiores batalhas de todos os tempos do mangá, sabe?
A gente veio aqui de Kaido versus Luffy. E aí você vê, cara, a onipotência do mar, né? Isso é legal, cara, porque é algo que já tá lá desde o começo. O Luffy, ele tem esse poder, essa capacidade de destruir uma ilha inteira. Mas esse poder é reduzido a nada pelo poder do mar, né? Caraca, é uma coisa muito legal, é uma parada que eu amo pra caramba, porque mostra pra nós que alguns perigos do começo da história ainda continuam os mesmos, né? Os mesmos perigos lá do capítulo 1. Lembram quando o Shanks fala que pro Luffy, olha, você não poderia ter comido essa fruta porque agora você não vai poder nadar, né? E aí o Luffy, ele fica completamente dependente dos seus companheiros quando caem no mar, né? Alguém que tem um poder implacável, um poder de um deus, né? Quando ele cai no mar, ele é reduzido a nada, né? E não só o Luffy, quanto também a gente percebe ali as ações do Sanji e também do Zoro sendo levados a nada pelo poder do mar. Eu achei isso inacreditável e, como eu já falei, isso ressalta ainda mais os perigos que os personagens tinham no começo da história e esses perigos ainda continuam. Vamos para uma ilha nas proximidades e olha só, vemos Tashigi finalmente de volta, que não aparece ali desde Punk Hazard, né? Desde Punk Hazard que nós não visualizamos as ações da personagem. As crianças gigantes de Punk Hazard estão com ela em uma base na marinha chamada de G14. Então temos a apresentação de uma personagem nova chamada de Dou. Ela está xingando o Helmeppo, provavelmente ali perguntando por ter falhado em proteger o Kobe, e pergunta para Tashigi se ela não pode fazer nada ali pelo capitão, né? Se ela realmente não pode contornar a situação para ajudar ali a trazer o Kobe de volta. Tashigi comenta que gostaria de fazer algo também, já que o Kobe é o seu Kohai, mas a situação não está favorável, não está nada favorável para eles. Vemos então o Helmeppo chorando, pedindo pela cooperação para resgatar o Kobe, dizendo que eles estão do mesmo lado, né? Dizendo para aquele agrupamento na qual está na frente dele que eles estão do mesmo lado. Enquanto uma outra personagem nova aparece chamada de Hibari, dizendo que Kobe sempre ajudou eles. Helmeppo implora por ajuda enquanto os mesmos retrucam, dizendo que é loucura invadir Hashinosu, que é uma das ilhas dos 4 Yokons. Não dá para simplesmente invadir uma das ilhas que pertencem ao Yokon. Vemos a apresentação de um monte de personagens novos sob o comando de um rapaz chamado de Gurus, que está dando ali um sermão no Helmeppo. E nós já vimos Gurus em uma história de capa, né? Juntamente com alguns dos seus subordinados. Ele tenta raptar a Chiffon por causa do Bege, mas acaba levando a Lola no processo por engano. Mas o Gold acaba impedindo, né, de que ela seja raptada pela marinha, já que eles estavam atrás do Bege, e o próprio ali o Gold, ele impede esse sequestro. Tanto Gurus, Helmeppo e Hibari e todos que estão na sala pertencem a Sword, a mesma agência que Kobe e Drake também estão. Isso é interessante porque demarca para nós esse contexto de que a própria Sword tem um lado, né? O próprio Helmeppo fala assim, nós estamos no mesmo lado, nós estamos ali batalhando a mesma batalha, tanto contra os piratas quanto também contra alguns marinheiros, né? E ele tá reforçando esse lado de que eles precisam resgatar o Kobe, porque o Kobe é aliado deles dentro da marinha, né? E aí o próprio Guru está tentando contornar aquela situação, achar uma melhor forma possível para resgatar ali o capitão. Helmeppo então tá chorando horrores, ele continua dizendo que a ilha de Egghead está por perto e assim eles podem pegar alguns serafins emprestados para poder resgatar ali o Kobe. Gurus, que aparenta lembrar muito o almirante Aramaki, mas parece ser bem mais equilibrado que o Touro Verde. Ele mesmo alega que o Helmeppo está fora de si, pedindo ali para ele se acalmar, né? Pedindo para ele ali se acalmar. Ele diz para Helmeppo relaxar um pouco. Ele informa ali que perderam o contato com o Drake também e que agora eles estão de mãos atadas, né? Eles realmente estão de mãos atadas sobre tudo que poderia acontecer ali com o Kobe e também, pelo que parece, com o Drake na ilha de Hashinosu, né? A forma como eles estão voltando ali para a situação relacionada ao bando do Barba Negra. Fiquei realmente interessado nesses novos membros da Sword.
Será que teremos ali mesmo um irmão do Aramaki combater uma forma escrota que o Almirante pensa? Porque pelo que dá a entender, os Almirantes ainda não marcaram presença como pertencentes ali a Sword. Tem teorias, né, de que o Garp e também o Sengoku fazem parte ali da Sword, né, estão trabalhando por conta própria, mas esse contexto realmente de almirantes formalizados, pertencente à Sword, talvez batam de frente com o idealismo levantado pelo Aramaki. E o Guru, se ele for realmente irmão do Aramaki, coisa que ele parece pra caramba, né, ali na fisionomia, né, não no cabelo, coisa do tipo, mas na fisionomia lembra muito o Touro Verde, eu acho que seria um contraponto realmente contra o personagem, né, o agrupamento inteiro do Gurus versus o Aramaki seria algo interessante. Drake também parece ter ido resgatar o Kobe e as coisas parecem que vão se amarrar ainda mais, porque tudo também aponta que o Lau foi encontrar ali, ou foi em direção a Hashinosu, né, que é onde é a sede do Barba Negra, e as coisas tendem a ficar ainda mais interessantes. Voltamos então para Luffy, Jinbei, Chopper e Bonnie, que estão se secando, enquanto ali a pirata fica irritada pelo capitão não reconhecer ela. Ela diz que, assim como ele, ela também recebeu o apelido de a pior geração e que estava na lista desses nomes há 2 anos em Sabaody. E ela estava lá quando ocorreu o grande confronto na ilha e que eles acabaram sendo salvos pelo Kuma. Bonnie informa que ainda continua como inimiga do Luffy, mas que é grata ali pela ajuda do personagem. Alguém diz para Bonnie não se preocupar com isso, enquanto Luffy brinca com Chopper dizendo que o clima está frio pra caramba. Bonnie então faz alguns comentários tentando entender o que o Luffy realmente havia conseguido nos últimos dias enquanto seca suas sopas. Ela diz que algumas coisas não estão batendo com a aparência do Luffy. Ela acreditava que seu cabelo tinha ficado branco, né? Quando ela encontrou ele, ela ficou assustada porque ele ainda aparentava ter a mesma aparência. E que esse era o motivo de a quais ali os jornais estavam fazendo um grande barulho. Luffy então ri, fazendo uma piada com sua força, dizendo que essa foi a forma na qual ele foi libertado, né? Na forma na qual ele conseguiu a sua vitória. O capitão alega que finalmente eles estão avançando com uma referência sobre os acontecimentos de 2 anos em Sabaody, colocando Jinbe como Cavaleiro dos Mares, né? Ali na situação de como a Bonnie está se referindo aos personagens. Nós então entendemos que o Jinbe se vira ali para Bonnie e pergunta onde estão os companheiros da pirata. E então ela informa que ela veio para aquela ilha sozinha. Ela diz que seu navio foi destruído pelo Tubarão de Ferro e ela diz que está começando a ficar com fome. Se a Bonnie e o Luffy começam a comer, será definitivamente o fim do mundo. Será o fim do mundo para aquela ilha. Luffy concorda com Bonnie, dizendo que eles precisam encontrar um lugar para comer, enquanto Chopper pergunta se o capitão tem algum trocado caso eles encontrem algum lugar ali para almoçar. Bonnie acaba xingando eles e diz que naquela ilha não existe um restaurante ou coisa do tipo para comer. Que aquela ilha na qual eles estão pertence ao governo mundial e se chama de Egghead. Vemos uma ilha com clima normal diferente com o clima terrível que estava fazendo no capítulo passado. E vemos um ovo aberto com uma espécie de algo parecido com o anel de Saturno em volta dele. Se trata de uma ilha que está há 5.000 anos no futuro de One Piece, né? Relacionado aos contextos na qual a gente observa que provavelmente o ano 0 deve ser em Merijose, essa ilha está há 5.000 anos no futuro. Se trata de uma ilha que está realmente nesse avançar do tempo. Basicamente, o mundo cyberpunk chegou em One Piece, onde Vegapunk é quem comanda. Bom, aqui nós temos uma referência, né, que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa situação, é que a ilha de Egghead pode ser uma inspiração do Oda nos poemas envolvendo ali a Humpty Dumpty, né? Aqui no Brasil tem mais o nome de Cabeça de Ovo, né? Aquele personagem de Cabeça de Ovo que ficou famoso ali nos contos relacionados ao Gato de Botas, né? Da DreamWorks. Ficou bem famoso aqui no Brasil por causa dos contos do Gato de Botas. Ninguém sabe ao certo quem inventou a rima que originou a fábula de Humpty Dumpty, o que pode ser uma referência à ilha ou até mesmo ao Vegapunk, né? Que ninguém sabe ao certo
se realmente o que é esse personagem, o que inventou, o que colocou ali nessa situação relacionada à lenda envolvendo ao Vegapunk. O conto de Humpty Dumpty é bastante conhecido nos países de língua inglesa, o que pode ser uma referência ainda maior, até mesmo ali a ligação do Vegapunk, já que o nome da ilha e o dono dela também levam completamente os termos em inglês, né? Então tá bem conectada essa ilha de Egghead com o Vegapunk e a forma como está conectado também ao folclore inglês. Inclusive o símbolo de Star and the Strip, né, que não é ali o personagem de Boku no Hero, não é a personagem de Boku no Hero, mas sim as estrelas e as faixas na bandeira dos Estados Unidos é chamado assim, né, de Star and the Stripes, e a gente tem que ela leva uma conexão com os Estados Unidos, com o símbolo de caça, né, dos caças ali da aeronáutica ou da marinha dos Estados Unidos. A ilha também lembra bastante a bandeira da NASA, fazendo a volta com o rastro do meteoro na bandeira, né? A gente tem essa forma aqui por detrás relacionado à ilha e também ali a bandeira da NASA para marcar totalmente esse contexto. Luffy e Chopper ficam interessados no ponto ao ouvirem que a ilha pertence a Vegapunk e Bonnie diz que veio até essa ilha para conversar com o cientista. Então, provavelmente ela está ali para tirar satisfação com o Vegapunk sobre o que ele fez com o próprio Kuma, né? Como que o Kuma saiu ali de uma cobaia dele e se tornou um escravo relacionado ao governo mundial, né? Aos Tenryubitos. Provavelmente ela vai lá para tirar satisfação com ele. O que liga sobre o que eu falei no capítulo passado sobre os chapéus de palha estarem sentados em cima de um Kuma, né? Automaticamente a gente vê a chegada da Bonnie ali e nesse contexto realmente levantado sobre o Kuma e a fala ali da Bonnie sobre vir realmente tirar uma conversa, ter ali uma conversa com o Vegapunk remete a gente para isso. Vamos para outro lugar ali com o robô que destruiu o tubarão, robô resgatando o Sony, mostrando que o tamanho do robô não é um robô qualquer, tanto robô e é literalmente ali um mecha, né? A gente consegue ver realmente ali um mecha de uma forma sem igual. Frank e Usopp ficam apaixonados pelo robô, enquanto os Mugiwaras tentam recuperar o fôlego sobre o que aconteceu. A voz dentro do mecha acaba alegando que o tubarão foi mais um experimento fracassado e que a ganância da criatura é algo incontrolável. Sanji, com seu hack da observação extremamente avançado para mulheres, percebe que a pessoa dentro ali do mecha é uma mulher, por isso consegue senti-la. A mulher sai de dentro do mecha e Frank diz que não sabe quem é ela, mas a agradece porque ela salvou a vida de todos. Ela diz que programou o Mecha Shark apenas para observar, denunciar e disparar fogo se fosse necessário. Ela diz que tudo isso não passa de um erro de programação, talvez, né? Que tudo isso realmente não passou de um erro de programação. Então, vemos o seu rosto e mais uma vez o Oda manda uma cópia da Nami em uma personagem, né? O Oda dessa vez ressuscitou a Nami de cabelo curto antes do time skip pra gente observar quem é essa personagem. Ela sorri dizendo que quem disse que ela havia os ajudado, chamando eles ali de pirata e declara que foi contratada pelo governo mundial e diz que seu nome é Dr. Vegapunk. Como esperado, como narrado aqui nesse canal, em várias outras lives e em outros canais também, o Vegapunk vai ser uma espécie de cientista bem malucão das ideias, né? Com suas próprias convicções e totalmente ali nos seus pensamentos. Então, se ele não está ao lado dos piratas, né? Se ele está enxergando realmente o Luffy como um pirata, provavelmente a gente já deu de cara com o vilão da próxima saga. Mas uma coisa me chamou a atenção. Todos os itens do Vegapunk possuem numeração das tentativas que ele acabou fazendo com seus experimentos. O tubarão mecha ali estava na terceira. O robô que acabou lutando e destruindo o tubarão mecha está na sua 12ª versão. Enquanto o macacão que ela está vestindo está na sua 2ª versão também. Tudo ali tem as suas derivações dos seus experimentos, né? E aí, como ela está usando esse macacão, será que realmente é a 2ª versão do macacão ou é a 2ª versão do Dr. Vegapunk? Será que teremos esse contexto? Será que teremos essa relação?
visto ali que o Dr. Vegapunk trabalhou com o próprio Judith, trabalhou ali com o Queen e trabalhou também com César Claw, observando como essa galera já é tudo velha, né? E a gente consegue ver um Dr. Vegapunk novinho. Será que é realmente ali uma segunda versão do Dr. Vegapunk? A gente só vai saber no próximo capítulo. Mas o capítulo acaba com ela enfatizando novamente estar do lado do governo mundial, enquanto a mensagem do editor é essa revelação de algo chocante. E nós temos a infeliz notícia, infelizmente, que não teremos capítulo na semana que vem. E vamos ficar aí 2 semanas discutindo sobre essa aparição do Dr. Vegapunk.